Olá, minha gente, estamos aqui de volta para a nossa segunda palestra, nossa segunda formação na Assembleia Regional dos Catequistas, na animação bíblica da vida e da pastoral, que está acontecendo aí em Jundiaí, 5, 6, 7 de agosto, a partir dos estudos da CNBB, né, o documento 114, e a palavra habitou entre nós, et verbum carum factum est. Pedimos ao Senhor nesse momento que possa vir nos abençoar. Desculpa um pouquinho de gripe, você percebe pela minha indumentária que Petrópolis sempre está frio, né? Estou gravando aqui em Petrópolis. E pedir ao Senhor que possa vir nos abençoar pela intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bebi uma aguinha aqui para dar uma lubrificada na garganta. Então, você que me acompanha já nos canais do YouTube, sabe um pouco como é que é a minha dinâmica. Eu vou postar esse vídeo e na descrição do vídeo eu vou colocar os slides dessa regional, tá? No primeiro vídeo eu esqueci de colocar, mas na verdade eu vou colocar em todos os vídeos, tá? Todos os vídeos serão 5 vídeos dessa assembleia e aí você pode clicar lá embaixo e ter acesso a esses slides na íntegra, tá? Não vai ser dividido por palestra. Se você assistir, por exemplo, a terceira palestra, vai ter todos os slides lá e você seleciona qual que você quer. É um subsídio também para você estudar um pouquinho. Lembro também que se você não é inscrito no nosso canal, nós conseguimos agora bater 15 mil inscritos, olha que alegria. Se inscreva no canal, assine o sininho das notificações para receber o nosso conteúdo que é feito com muito amor, com muita alegria e com muita dedicação. A primeira palestra, a primeira formação demorou um pouco mais, porque eu fui apresentando como ia funcionar toda a Assembleia. Então aqui eu fui mostrando o triênio, falei um pouquinho de mim, né? Na primeira palestra você pode ver isso. Coloquei algumas chaves de leitura, eu vou sempre fazer isso nas palestras, tá? Vou voltar um pouquinho para quem não viu. A primeira comunicação foi sobre a vocação do catequista, colocando a samaritana como centro desse encontro com o Senhor. A samaritana encontra com Jesus e larga o seu cântaro, porque encontrou um outro motivo, encontrou um outro mote para a vida, encontrou uma outra luz que a ilumina. A samaritana seguia os deuses pagãos do norte, do lugar que ela morava, do território de Israel, né? Ela era uma samaritana. Jesus vem anunciar não apenas para a samaritana, mas também para Samaria, que é um território, como eu disse, das tribos do norte, que são divididas lá no tempo de Jeroboão, lá filho de Davi. Absalão, na verdade, filho de Davi, e tem a treta lá com Jeroboão. E essas tribos do norte foram muito castigadas por incursões de povos que estão ao entorno daquele território. E todos esses povos são povos que não adoravam o Deus de Israel, adoravam outros deuses, deuses que na Bíblia nós conhecemos como os deuses pagãos. E esses 6 maridos que estão dentro da casa da samaritana são os deuses que ela adorava. E eu fiz uma analogia muito interessante com o profeta Oséias, que é um profeta justamente que vai falar para esse território, juntamente com outro profeta, Amós. E é interessante que Deus manda Oséias casar com uma prostituta. Olha que coisa interessante. Oséias assim o faz, e quando Gomer já está velha e ninguém quer mais, ela é vendida em praça pública e Oséias vai lá e compra a sua própria esposa por um alto preço. Isso é a relação que tem Deus com os povos da Samaria, com os povos do norte, e com os povos que compõem Israel, tá? Que compõem Jerusalém, que compõem toda a terra hoje santa. Olha que coisa interessante. Ninguém quer a samaritana. Jesus o quer. Jesus vai lá e vai ao encontro dela. E por que essa palestra tem um nome Vocação do Catequista? Por quê? Porque a samaritana vai representar
uma igreja que é em saída, uma igreja que é missionária. Por quê? Porque ela larga o seu cântaro depois de encontrar com Jesus e se torna uma missionária. Ela tem um ímpeto de missionariedade. Ela sai, larga o cântaro, larga os seus motivos, as suas circunstâncias e vai anunciar a boa nova, a boa notícia, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Vou avançar, e aí tem um pouco da palestra, que eu falei bastante, né? Depois você pode voltar lá no vídeo 1, né? No primeiro vídeo, que é a vocação do catequista, tá? Hoje, na verdade, imediatamente, a gente vai entrar num outro tema, que é catequistas em saída, co-semeadores. Você encontrou esse Jesus, você quer anunciar esse Jesus, tal como a samaritana. O exemplo da samaritana é muito salutar. Por quê? Porque ele encontrou um motivo e imediatamente quer anunciar aquele motivo aos outros. Evangelização é assim. Missionariedade é assim. A igreja não tem uma dimensão missionária. Isso me incomoda um pouco quando eu escuto. Com certeza você que participou do evento comigo, né, eu estou postando esse conteúdo depois do evento, né, quase que imediatamente, quando termina a palestra, já aviso que eu postei. Você ouviu falar isso? A igreja não tem uma dimensão missionária. A igreja é naturalmente missionária. É da natureza da igreja. É da essência da igreja esse princípio de anúncio, esse princípio de ir ao encontro, esse princípio de ir em saída, adjentes, ir ao encontro das pessoas. Como eu disse, nós precisamos de Deus, mas nós precisamos de gente, sem dúvida nenhuma. Tá? Qual o objetivo dessa comunicação, dessa palestra? Definir o que é a igreja em saída. Tá? Aqui eu coloquei errado aqui, peraí. Definir o que é a igreja em saída, vírgula. Viu como é que foi eu mesmo que fiz os slides, ó? Corrigindo aqui na hora. Definir o que é a igreja em saída, utilizando diversos documentos eclesiásticos e a vida dos santos. E um pouquinho também, muito humildemente, da minha experiência em missão, da minha experiência em saída também, tá? Vamos lá para não ficar longo. Missionariedade da igreja, que a igreja vai falar muito no documento 107. A igreja vai falar muito, a igreja no Brasil, CNBB, vai falar muito no documento 105, que é o documento dos leigos, né? Que tem a luz apostólica Actuositatem, a missão do leigo na terra. A igreja é peregrina, é por sua natureza missionária, visto que tem sua origem segundo o desígnio de Deus Pai, na missão do Filho e do Espírito Santo. Está lá na Constituição Dogmática Lumen Gentium do Vaticano II, Lumen Gentium I, tá? É uma das principais constituições do Vaticano II e logo no início, no primeiro tomo dessa... Não no primeiro tomo, no primeiro artigo da Lumen Gentium já vai delimitar que a igreja é peregrina. É peregrina por quê? Porque Jesus é o peregrino. Jesus é o divino peregrino. Jesus é o divino missionário. Jesus é o divino missionário enviado por Deus Pai para anunciar a Ele mesmo. Isso é missão. Isso é missionariedade. Depois eu vou falar um pouquinho dessa capela aqui, que para mim é muito cara, tá? Muito querida essa capela. Daqui a pouco eu vou falar disso. Vamos lá. Os caminhos da missão. Em nosso Deus encontramos coragem para anunciar o Evangelho por meio de muitos obstáculos. Isso aí é Paulo. Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses. Tá? Rezai também por mim, para que quando abrir a boca me seja dado anunciar corajosamente o ministério do Evangelho, do qual mesmo com algemas sou embaixador, para que tenha audácia de falar como convém. Paulo, sem dúvida nenhuma, é o primeiro grande exemplo de missionariedade. Tá? Primeiro, claro, como eu disse, Jesus é o missionário de Deus Pai. Mas Paulo é aquele que vai ter por primeiro, escolhido pelo próprio Jesus, né, o apóstolo das nações, para enviar essa missão, para levar
essa palavra, tá? Ele não apenas vai em missão, ele envia também missões. Ele também é fonte de outras missões. Isso é impressionante. É interessante que ele está em Éfeso e ele está escrevendo para Roma. E é interessante que ele vai falar, né? Saúdo-vos a igreja de Roma, principalmente os da casa de César. Por quê? Porque ele está preso e ele converteu toda a guarda pretoriana. Então, ele era um embaixador. Se você pega uma outra tradução, vai estar, eu sou embaixador em cadeias. Eu estou anunciando o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo preso. Né? Em nosso Deus encontramos a coragem para anunciar o Evangelho por meio de muitos obstáculos. É interessante um pouquinho da vida desse grande missionário, a gente vai entendendo um pouco o que é a igreja, né? O que é a igreja. Paulo, ele era um judeu puro sangue, tá? Paulo, ele era da tribo de Benjamim, filho de pai e mãe hebreu, tá? Só que ele era um judeu expatriado. O que significa? Paulo, ele não morava na Judéia, nem na Galileia, nem na Samaria, tá? Ele morava em Tarso, que hoje seria a Capadócia, ali, a região, como é que é o nome? Da Turquia, tá? Ah, Bruno, Paulo era turco? Não, ele era judeu, tá? Tal como Jesus, nasceu no território da tribo de Benjamim. Só que ele foi muito cedo para essa cidade. E essa cidade foi imprimindo um caráter metropolita na capacidade de Paulo de argumentar. Por quê? O seu caráter era um caráter moldado por grandes culturas. A primeira cultura era a cultura que tinha na sua própria casa, uma cultura judaico-ortodoxa. Tá? Ele foi iniciado, ele foi circuncidado ao 8º dia, ele foi iniciado às letras. Só que essa cidade de Tarso era uma cidade que tinha uma cultura grega fortíssima. Era uma cidade que tinha uma cultura grega e era dominada pelos romanos. Então tinha influência da cultura romana, da organização romana, do processo governamental romano. Tarso era tão importante que ultrapassou Atenas em número de escolas de estudo de filosóficos, além de ter uma cultura que não era grega, nem era romana, era uma cultura daquele local. Paulo, ele convivia com crianças e com pessoas que não eram judias. Então ele olhava muitas vezes aqueles altares, a deusa Mitra, por exemplo, e ele percebia aquelas crianças falando línguas diferentes, e mal ele sabia que um dia isso seria útil para o ministério. Paulo, quando ele completa 12 anos, ele se destaca na escola rabínica, que seria tipo uma catequese, e ele vai para Jerusalém para se tornar um rabino. Por quê? Todas as crianças iam para a escola rabínica? Não. Primeiro, ele tinha que ter um nível financeiro um pouco elevado. Tá? Paulo era rico? Não. Mas o pai dele era um construtor. Tá? Não um construtor, né? Construtor seria hoje, né? Ele era um cozedor. Ele fazia tendas. Tá? Imagina num lugar que você não tem construções, existe uma grande quantidade de viajantes e beduínos que transitam para lá e para cá, uma pessoa que faz tendas, que faz colchas, que faz tapetes, era uma pessoa que tinha uma condição financeira muito boa. E é interessante que isso vai acompanhar a vida de Paulo ao longo de sua vida quase toda, quase completa, né? Essa feitura de tendas. Ele, quando volta para sua casa, ele volta para fazer tendas. Só que eu não vou dar spoiler não, porque eu já estou avançando. Vamos lá. O que vai acontecer? Paulo vai para a escola rabínica com aproximadamente 12 anos. E ali ele tinha estudado em sua casa um pouco da história sagrada, um pouco dos heróis do judaísmo, como Davi, como Salomão, como os profetas, né? Como os primeiros reis, Sansão, Davi, os juízes, Sansão no caso, Gedeão. E ele ficou encantado com isso. Aos 12 anos,
ele vai para Jerusalém, vai para a escola rabínica de Gamaliel, que era neto de Hilel, tá? Um grande rabino, tá? Um grande rabino decantado em prosa e verso por todos os judeus e também nas Sagradas Escrituras. Ali ele se destaca de uma maneira esmerada e se torna assistente desse grande líder judaico que é Gamaliel. Não era um grande líder... Tomar um vinho. Não é esse grande líder militar, é um grande líder intelectual do povo judaico. E ali ele se torna assistente. E aproximadamente aos 17, 18 anos, Gamaliel se afasta do Sinédrio, porque ele já é idoso, e esse jovem Saul, tá? Saulo, né? Que se pronuncia Saul, né? A mesma coisa, você vem da Itália, então o nome é Federico. Quando chega aqui é Frederico, mesma coisa. Saul se torna Saulo, e ele se torna já jovenzinho, né? Um membro dessa escola rabínica. Quando ele completa a maioridade, tá? Com 21 anos, ele já entra no Sinédrio. Ele já é um membro do Sinédrio. Isso é sensacional. Paulo ele tinha uma cultura esmeradíssima. É interessante que no mesmo momento que Paulo está se destacando na decantada Jerusalém, tá? Lustrando os bancos de uma academia teológica, se tornando talvez o maior rabino daquele período, no mesmo momento, na esquecida Nazaré da Galileia, surge também um jovem, não com as mãos lisinhas de quem está estudando a Torá, mas com as mãos calejadas da ardidura da luta de uma carpintaria. Em determinado momento, essas duas vidas vão se cruzar no caminho de Damasco. E aí a gente vai ter esse grande missionário. Por que eu fiz essa pausa e falei bastante sobre Paulo? Porque Paulo, sem dúvida nenhuma, é o maior plantador de igreja do primeiro século do cristianismo. Paulo está indo para Damasco para perseguir o cristianismo, porque os judeus do Sinédrio veem que essa fé não acabou matando o seu fundador. Segundo os seguidores de Jesus, Jesus ressuscitou, a gente tem que acabar com isso, entende? A mentalidade do Sinédrio. E quem eles chamam para apagar, afogar essa fé? O maior rabino. O rabino mais proeminente. Ele tem um embate com Estevão, que é um dos maiores capítulos do Novo Testamento, tá? Longo, lá em Atos dos Apóstolos. E Estevão tinha a mesma natureza de Paulo e também nós falamos na primeira palestra de Nicodemos. Ambos eram da mesma dignidade sacerdotal. E Paulo manda executar Estevão. Paulo era um touro bravo, era um touro selvagem. E se encontra no caminho de Damasco com o Senhor. Paulo depois se converte, fica 3 anos na Arábia fazendo como discipulado, volta para Jerusalém, causa um monte de problema, volta para a terra dele, fica 10 anos escondido. Isso mostra que missão é Deus, não é você, não sou eu. O processo de ímpeto missionário, quem envia é o Senhor. Entende? Vamos lá. A gente tem o amor fontal, o amor de fonte. Deus é a fonte do amor. Tá? Deus não fica preso às suntuosidades. Se faz presente nos palácios e nos casebres. Deus não fica prisioneiro. Deus não tem limites. Está no meu livro, lá na página 78. Ele alcança todos os lugares. Ninguém fica escondido ou ausente do seu amor. Está lá no livrinho, na página 78, mostrando que Deus está em todos os lugares. Isso o Frei Marcos falou nessa capelinha aqui, simplesinha. Tá? Deixa eu pegar aqui no texto para você, para ilustrar. Página 78. Aqui. Ó. Qual o caminho, portanto, para ter uma vida interior? Eu vou falar isso mais tarde para vocês. Tá?
Como me tornar um testemunho de Cristo de uma forma a introduzir os outros esse caminho mistagógico? Essa é uma questão aguda para todo cristão, mas de modo especial para aquele que quer verdadeiramente ser um anunciador, um agente da pastoral, um catequista, um cristão que atua na formação de outros cristãos. Lembro-me de um amigo, frade servitano, que ao ser designado para uma nova missão e ao celebrar na capela mais distante de sua paróquia, dedicada a Nossa Senhora de Nazaré, no seio da floresta amazônica, né, Amazônia Legal, ali no Maranhão, ali não, né, lá, né, relatou: ninguém fica escondido do amor de Deus. Ele não se limita, não fica preso às circunstâncias. Frei Marcos Antônio me deu uma grande lição. Deus é simples, faz-se simples e ama a simplicidade com doçura. Diante disso, podemos concluir que esse empreendimento não é apenas seu. A missão não é apenas um empreendimento seu, é um empreendimento daquele que te chamou. Entende? Vamos avançar. A Evangelho Gaudium, né? Vai falar em igreja em saída. Cuidado para não ser uma igreja rueira. Existe uma diferença entre igreja que sai e uma igreja que sai em missão. Para a gente gente tem que sair sabendo o que vai fazer. Ninguém sai e não leva nada. Você tem que levar alguma coisa. É interessante que no sermão da 60ª, né, tem ali do padre Antônio Vieira, grande, né, ele vai falar justamente isso. Tem missionários que vão e tem missionários que ficam. E ambos têm a sua importância na igreja. Quando eu penso num missionário que fica, eu penso nessa menina, nessa jovem, Santa Teresinha do Menino Jesus. A gente tem uma visão no Brasil, né, e eu aprendi muito isso com Dom Milton, a gente tem uma visão no Brasil de uma espiritualidade muito caricata de Santa Teresinha do Menino Jesus. Como uma menina melancólica, melosa, de espírito assim, lerdo. Não, muito pelo contrário. Você é uma grande missionária. E é interessante porque você vai conseguir perceber a diferença entre Paulo e Teresinha. Tem até um texto muito bonito falando sobre isso. Paulo e Teresa do Menino Jesus. Teresinha, o sonho de Teresinha era sair em missão na África, na Ásia. Ela via os missionários, ela queria ser igual. Só que as circunstâncias da vida dela fizeram ela ser missionária dentro de um Carmelo. Ela nunca saiu do claustro em Lisieux e conseguiu com sua vida tocar almas e converter mentes ao próprio Cristo. Isso é muito interessante. Isso vai demonstrando que missão não é turismo. Missão não é simplesmente fazer como Paulo. É também. Mas você pode ser missionário em qualquer lugar. Quem ama não sabe calcular, é a pequena via pequena. Por isso que Santa Teresinha é padroeira universal das missões. Eu tenho uma história bem interessante, né? Eu ia dar uma palestra sobre missionariedade, um pouco sobre isso, e eu queria falar um pouco sobre São Francisco Xavier, né? Que foi para o Oriente. E eu coloquei lá, São Francisco Xavier, padroeiro universal das missões. E aí apareceu Santa Teresinha. Eu falei, pô, meu Deus, essa menina também é padroeira das missões? Não sabia. Eu já tinha lido História de uma Alma, já tinha lido algumas coisas no meu tempo de seminário, mas não me aprofundei. Achei, assim, um conteúdo muito melancólico, muito meloso. Mas depois eu fui olhando com outro prisma e fui percebendo como que é uma grande santa. Por isso que João Paulo II decretou que essa menina é doutora da igreja. Porque ela criou uma espiritualidade. Percebe como a gente tem dois temperamentos completamente diferentes. Paulo e Teresinha. Paulo é um vulcão em erupção. Teresinha muitas vezes era introspectiva. Ambos missionários. Ambos em saída. Isso é muito interessante, né? Vou pegar as Sagradas Escrituras. Você pode abrir lá em Lucas 10. Isso. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e enviou 2 a 2 à frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio deveria ir, dizia-lhes:
A colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Esse versículo é famoso nas orações vocacionais, né? Ide, eis que vos envio como cordeiro entre lobos. Gente, isso aqui é inacreditável, né? Que pastor que enviaria as suas ovelhas em meio a lobos? Parece que é assim, contrassenso. Parece que esse pastor é louco. Deus enviou o seu Filho único como ovelha em meio a lobos. E esses lobos não apenas não aceitaram essa palavra, dilaceraram na cruz. Jesus é a configuração do missionário. Missão não é você se tornar um artista. Missão é se configurar com Cristo. E muitas vezes não ser compreendido. Não ser compreendido na sua paróquia, não ser compreendido na sua pastoral, não ser compreendido no seu movimento. Muitas vezes, cuidado, que você não é compreendido na sua paróquia, no seu movimento, na sua diocese, tem algum problema com você, tá? Você entendeu que é relutante, é difícil, não é fácil ser missionário, né? E você pode ser missionário em qualquer lugar. Nós precisamos nos configurar com o rosto do Senhor, tá? E como que é o catequista nessa missionariedade, tá? O catequista, sem dúvida nenhuma, é um educador na fé. Isso a catequese Tradendae, lá em 1979, já vai falar. No segundo ano do pontificado de João Paulo II. Eu vou falar isso um pouco mais tarde. É interessante que a catequese Tradendae vai iluminar, em 1983, a catequese renovada da CNBB, livrinho de 1983. Que a gente vai sair de uma catequese escolar e vai passar a exercer uma catequese de inspiração bíblica. E nós, em 2022, falando a mesma coisa, entende? Percebe que a igreja, nesse documento 114, não está tentando reinventar a roda. Tá? Os princípios são os mesmos. Nós estamos simplesmente tentando dar uma nova motivação. O educador na fé é aquele que leva a mensagem através da celebração dos valores e a oração na vida comunitária. Tá? Então esse é o educador na fé. O catequista, ele tem que ter um profundo senso eclesial. Isso, todos os documentos de catequese, desde a catequese Tradendae até agora o Diretório Nacional de Catequese, vai falar isso. Corresponsabilidade, participação e integração na vida eclesial. O catequista também é o testemunho de Cristo. É aquele que está à frente e aquele que é a ponta da lança. Não é fácil ser testemunho de Cristo, não é fácil. Mas é possível quando você se configura com o rosto do Senhor ressuscitado. Isso é muito interessante. Tá? Eu falei aqui um pouco também de vida sacramental, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso. Percebe que ser sal da terra e luz do mundo não é um moralismo. Tá? Tipo assim, vai lá, se vira nos 30. Não. Por quê? Porque Jesus é o exemplo. Exemplum et sacramento. É o exemplo e ele se dá em mistério para que seja possível, porque humanamente não é possível. Quando a gente olha e a gente tem que ser sal da terra e luz do mundo, tem que ser missionário, tem que enviar a mensagem de Jesus a todos os povos, tem que pegar aquela turma de catequese que ninguém quer, naquele bairro que ninguém quer, naquela comunidade que ninguém quer, e o padre te manda. Percebe que não é um fardo, nem um moralismo. Seja sal da terra e luz do mundo, se vira. Não. Jesus vai te amparar. Jesus te escolheu. Humanamente é impossível, mas através da graça divina é possível viver esse amor. Então, todo o processo de missionariedade, todo o processo de catequese,
todo o processo de ser testemunha não é uma missão vazia que se finda em você, em mim. Não. Todo esse ímpeto missionário, todo esse desejo de ser catequista, todo esse desejo de ir ao encontro do outro, perpassa pela luz da graça divina. Quando a gente se coloca como dependentes dessa graça divina, a gente vai perceber ao longo do caminho, de uma maneira paulatina e sutil, como o Senhor vai encaminhando a nossa vida. E como que uma mulher como Madre Teresa de Calcutá vai na televisão na Índia e pede os filhos que as pessoas não querem mais. Entende? Isso é a graça divina. Você olha humanamente, isso é uma loucura. O cristianismo humanamente é loucura. Mas somos iluminados por um Espírito que nos guia e que nos impele ao outro. A palavra é essa. Somos impelidos ao outro. Vai, anuncia, dá aquilo que você tem, dá aquilo também que você é, aquilo que você foi forjado através da igreja. Isso é muito interessante. Nesse sentido, quando eu percebo que existe uma graça divina em minhas ações e em minhas empreitadas na igreja, existe uma metábasis. O que é metábasis? Eu vou me transformar em Cristo, eu vou ser um outro Cristo. Jesus nos transforma o nosso eu. Não é uma força humana, é uma metábasis. Tá? Você se transforma. Para ser catequista, você não precisa ser um super-homem. Só que você precisa deixar-se ser transformado pelo Senhor. E qual é a melhor maneira de ser transformado no Senhor? Qual a melhor maneira de se configurar a Cristo na cruz? As Sagradas Escrituras, que vão nos impelir também aos sacramentos. Entende? Gente, eu tenho muita dó de quem não é católico. Porque nós temos tudo, percebe? Nós temos as Sagradas Escrituras, nós temos a tradição da igreja, nós temos a hierarquia eclesiástica, nós temos os sacramentos. Nós temos tudo que nos auxilia a uma vida de missão, uma vida de transformação. Nossa chave de leitura, né, como sempre, terminando, nossa chave de leitura. Não podemos calar o que experimentamos. Vale muito a pena viver esse amor. Vale muito a pena experimentar esse Senhor que chamou Paulo, que chamou Teresinha, que chamou Santa Teresinha do Menino Jesus, que chamou Madre Teresa de Calcutá e que chamou tantos outros, e que te chama e que me chama, para uma vida de missão, configurada a Ele. Percebe que Jesus não disse, Pedro, apacenta as nossas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. A missão é dele, somos co-participantes dessa missão, como batizados, como leigos. Não cale o que você experimentou. A gente vai parar por aqui, daqui a pouco a gente vai para a nossa terceira colocação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.